Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que estejam muito bem, porque eu estou ótimo, estou maravilhosamente bem. Vamos para mais uma aulinha de história aqui com o professor Pedro, né? Eu e, claro, minha querida turma do 7º ano. Vamos dar início a mais uma aulinha aqui, beleza, galera? É mais uma aulinha aqui que está sendo iniciada, entretanto, não é um assunto novo, mas sim a continuidade daquele assunto que estávamos trabalhando na aula anterior, né? Estávamos falando sobre espanhóis e inglês na América Espanhola, não é? Na América. Então estamos aqui, ó, capítulo 8, espanhóis e ingleses na América. Estudamos a parte, né, de colonização, como os espanhóis, os europeus, eles faziam, né, quando saiu de um lugar para o outro, as intenções deles, né, no caso, todo aquele mecanismo, né, de habitar, de colonizar uma determinada região justamente por conta do seu poderio, justamente com a intenção de extrair o ouro que existisse naquela região, né? Então eles achavam que determinadas regiões tinham ouro, mas no primeiro momento eles se frustram, né? Porque no local que eles buscam encontrar ouro, eles acabam não encontrando, então eles passam a ir mais para os países, os futuros países, né? Que pertenciam nesse tempo, as regiões que estão mais no interior. Então, galerinha, ó, não tem segredo, não é difícil. História é muito fácil, é só vocês prestarem atenção direitinho, vão aí fazendo os resumos, respondendo as atividades suplementares e tudo para reforçar o conhecimento de vocês. E qualquer dúvida que venha a ter, pode falar comigo tranquilamente, porque eu estou aqui de braços abertos sempre para auxiliar no que vocês precisarem, tá? Então aqui, ó, galera, se tiver com dúvida, me procura que a gente esclarece, tá? Então aqui, ó, vamos dar continuidade, né? Continuidade a esse assunto de espanhóis e ingleses na América Latina. Vamos finalizar agora a parte dos espanhóis. Futuramente aprenderemos acerca dos ingleses, né? Onde é que eles passaram a habitar, né? E a gente vai ver que o território onde eles passam a habitar é o território onde futuramente será o futuro Estados Unidos da América. Mas enfim, antes de chegarmos na parte de colonização pelos ingleses, vamos à parte de colonização pelos espanhóis, né? Esse tal novo mundo encontrado pelos espanhóis, naquele novo mundo que a gente trabalhou na aula anterior. Então, o que é novo mundo? O que é novo mundo a gente já entendeu as motivações, né? Então vamos ver como era que aconteciam as conquistas territoriais nesse novo mundo, né? Eu falei que as conquistas, quando os europeus chegavam aqui na América, o contato entre eles, em alguns lugares eram mais pacíficos, em outros nem tanto assim. Então vamos ver as formas de conquistas que os espanhóis utilizavam, por exemplo, para interagir, para dominar, para conquistar os nativos que aqui viviam, né? Então vamos lá para as diferentes formas. Uma das principais formas que eu elenquei aqui é justamente a forma de conquista das almas, né? Conquista das almas, ali, ó, naquela imagem eu trago logo aqui para vocês, ó. Vem cá, vem aqui comigo, ó. Se liga aqui, ó. Um padre jesuíta, mais conhecido como Antônio Vieira, está aqui, ó, catequizando os indígenas. A imagem mostra os indígenas ajoelhados ao redor do padre, né? Então, por que essa imagem é utilizada, ela é pintada? Justamente para mostrar o processo de conquista dos europeus para com os nativos. Então vamos lá, ó, as conquistas das almas. Qual era o intuito da conquista das almas, né? É o seguinte, pessoal, durante muito tempo a Europa ela passou por uma crise muito grande. Do catolicismo, né? A Igreja Católica, com o passar do tempo, estava perdendo fiéis. E vocês lembram que eu sei que a gente estudou naquele assuntinho lá maravilhoso do Renascimento, em que começam a surgirem as reformas protestantes, né? A gente viu vários exemplos, como o calvinismo, luteranismo, o próprio anglicanismo, né? Eles surgem como mecanismos protestantes à religião católica. Então, a religião católica estava entrando em declínio, entrando em crise na Europa. Então, uma das oportunidades de aumentar o número de fiéis foi, após o período conhecido como Grandes Navegações, que também estudamos, ao chegar em novas terras, conquistar essas pessoas que aqui viviam, esses nativos. Então, o que acontece? Esse processo de conquista das almas. Conquista das almas. Por que conquista das almas, né? Porque eles buscam catequizar esses nativos que existiam na América, implantando, ou melhor, pregando, ensinando os valores religiosos católicos.
né? Então, como é que vai acontecer? Primeiramente, vai acontecer a instalação de ordens religiosas na América, né? Vão vir várias embarcações com várias caravanas de pessoas de várias ordens religiosas para cá. Exemplo disso são os jesuítas, que vão vir para o Brasil, mas também vão ter outras ordens religiosas. Os jesuítas não eram as únicas, então tiveram ordens religiosas que chegaram na América para catequizar, para acampar e catequizar esses indígenas. Então o que é que acontece? Quando eles chegam aqui, galera, eles começam... Vocês acham que eles começam a trabalhar nas próprias aldeias dos índios, em uma, sair aqui, ó, pregando separadamente, pregando evangelho? Não, eles começam a construir as próprias igrejas, catedrais, vários prédios, colégios religiosos, eles começam a formar, tendo como intuito promover a educação religiosa para esses nativos que já viviam na América. Então, existiam várias estratégias para conquistar, seja lá através da música, né, da dança, dança, né, várias formas lúdicas que atraiu a atenção desses nativos. Então foram vários os mecanismos, várias as estratégias, várias as táticas que eles utilizaram para dominar esses nativos. Então também tem aqui, ó, uma coisa muito interessante, que é esse tópico aqui que eu quero que vocês vejam, que alguns nativos, né, de crença, da religião indígena, dos costumes nativos, muitos deles se adaptaram à religião católica. Por exemplo, tiveram algumas características da religião indígena que eles adaptaram à religião católica. Então houve um sincretismo, uma mistura de crenças, né? Uma nova crença baseada na mistura de outras duas, né? Outros indígenas simplesmente se converteram à fé cristã, ao cristianismo, ao catolicismo, né? Então vocês podem ver ali, por exemplo, os indígenas na foto ajoelhados ao redor do padre. Então, o que a imagem quer mostrar é o quê? Os índios submissos à religião católica. Os indígenas submissos à religião católica. Então, aparentemente já convertidos nessa imagem. Então, o quê? Outros existiram, né? Claro, vocês acham o quê, pessoal? Eu quero que vocês me digam a opinião de vocês. Vocês acham que os indígenas estão aqui no lugar de origem deles, aí vem o europeu com o intuito de implantar a religião deles, obrigar, de forçar, de catequizar os indígenas? Vocês acham que todos vão aceitar isso? Não, nem todos vão aceitar. Aí o que acontece? Muitos serão punidos por não se adaptarem à religião cristã. Então muitos receberão castigos físicos e muitos chegarão, por exemplo, a serem mortos. Então, existia isso. Então, isso tratando-se de conquista das almas. E o que acontecia? Uma coisa que eu posso pedir na prova de vocês, que eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, são a questão das reduções. E o que são reduções? Redução vem de reduzir. Ó, se eu vou aqui para pertinho de vocês, ó, deixa eu olhar aqui nos olhos de vocês. Eu estou reduzindo a distância entre nós, né? Eu estou reduzindo a distância entre nós. Então, se eu reduzo a distância entre nós, então significa que o quê? Que a distância diminuiu automaticamente. Então, essas reduções no contexto indígena é justamente a questão de pegar várias aldeias, povos de uma variedade imensa de aldeias, eles pegam vários e colocam numa região só, em apenas uma região. Então, um negócio interessante é que eles chegam a agrupar cerca de quase 3 mil indígenas num único aldeamento, né? Então, o que eles fazem? Eles vão nas aldeias de origem, tiram as pessoas de suas aldeias, colocam todas no mesmo lugar e, a partir disso, tiram as pessoas de seu local de origem. E quando as pessoas saem do seu local de origem, seus locais de origem acabam sendo incendiados. Isso é uma estratégia para que os indígenas não voltem para o seu lugar primeiro. Então, é o seguinte, quando eles passam a ser aldeados e está sob o domínio desses colonos, desses europeus que ficam aqui na própria América, eles passam a trabalhar compulsoriamente. E o que é compulsoriamente? É um trabalho forçado, um trabalho sem consentimento. Eles estão trabalhando à força. E esse trabalho compulsório é mais conhecido como mita, né? A gente vai ver daqui a pouco. Então, como é esse trabalho compulsório? É a crença de que foi implantado a ideia de que os indígenas tinham que trabalhar durante um certo período, até certa idade,
para os espanhóis. Isso obrigatoriamente. Então isso era chamado de mito e isso gerou futuramente várias revoltas. Então, como muitos indígenas não aceitaram esse regime, aconteceram várias revoltas, várias guerras. É aí que passa não apenas para a conquista das almas, mas sim uma conquista militar. Então, a partir da conquista militar, quando os europeus vêm com o intuito de conquistar militarmente, de derrubar os impérios, de acabar com a resistência, são um povo da Europa, são um povo muito superior com armamentos. Eles têm espadas, eles têm lanças, tudo de última geração. Em contrapartida, os nativos não. Eles estão armados, mas com pedras, com varas, com lanças mais consideradas primitivas, e eles não têm chance contra os europeus. É o que vai acontecer, por exemplo, o fim dos impérios Inca e Astecas, né? A gente estudou os impérios Incas e os Astecas, né? Junto com os Maias. Mas, por exemplo, Império Asteca, região do México. Império Inca, região aqui da América do Sul. Esses impérios que aqui existiam passam a perecer, passam a ser destruídos depois da invasão dos espanhóis. Então, porque eles têm a superioridade bélica. Então vamos lá, a cronologia ao tempo dos acontecimentos. Pessoal, se liga aqui para não esquecer, por exemplo, em 1529, isso é o quê? Metade do século XVI, não é? Um cara chamado Hernán Cortés, ele vai liderar uma tropa de mais de 600 mil pessoas, junto com os aliados subjugados a Tenochtitlan, né? Então eles vão invadir a cidade de Tenochtitlan, que é o quê? A capital do Império Azteca lá no México. Pessoal, a gente viu que a sociedade asteca, ela possuía vários domínios, né? Era um povo que ia se expandindo, ia conquistando novos territórios e iam dominando aquele povo que eles conquistavam. Aí os europeus chegavam nesses povos conquistados pelos astecas e diziam, se vocês nos ajudarem a derrubar o Império Azteca, nós vamos conceder a liberdade de vocês. Aí os caras aceitaram? Disse, oxe, na hora. Aí foram lá e derrubaram o Império, a cidade de Tenochtitlan, né? Acabando assim com o Império Azteca. 1532, alguns aninhos depois, se liga aí, alguns aninhos depois, acontece a captura do chefe Atahualpa. Pessoal, no capítulo anterior, quando falávamos sobre sociedades da antiga América Espanhola, a gente viu que houveram várias revoltas nesse período, né? Como a de Tupac Amaru e a do chefe Atahualpa, dentre várias outras. Então aqui, por exemplo, quando acontece essa captura do chefe Atahualpa, lá no Império Inca, aqui na América do Sul, o que é que acontece? Eles capturam o chefe Atahualpa e exigem o seguinte, povo Inca, para a gente liberar o chefe de vocês, vocês vão ter que nos abastecer com muito ouro. Então eles traçaram uma vala de 7 metros de altura, 5 metros de largura, uma caixa muito grande, e eles disseram, quando vocês encherem tudo isso aí de ouro, nós vamos liberar o chefe de vocês. Assim o povo Inca fez, encheu esse recipiente de ouro, e quando encheram de ouro e mandaram para a Espanha, quando eles fundiram o ouro e mandaram para a Espanha, o que acontece? Eles matam o chefe Atahualpa, mesmo assim, traiçoeiramente. Em 1571 vem o fim do Império Inca, né? O Império Inca acaba justamente com a morte de Tupac Amaru II, né? Tupac Amaru foi aquele líder indígena, né? Que eu falei para vocês o nome dele, né? José Gabriel Condorcanqui, né? Era o chefe e ele assume o nome de Tupac Amaru em homenagem a um antigo chefe. E ele vai lutar contra o fim da mita, né? E a mita é o quê? A mita eu vou mostrar aqui para vocês já, que a mita é justamente o pagamento de 6 meses a 1 ano de trabalho. As pessoas eram obrigadas a trabalhar de 6 meses a 1 ano de trabalho, obrigatoriamente para os espanhóis. Isso de forma não consensual. Eles não queriam trabalhar dessa forma, sem receber salário, sem condições dignas de vida. Não, eles foram simplesmente jogados para trabalhar na mineração, para o povo espanhol. Então, pessoal, não esqueçam disso. Então, os europeus, pessoal, eles vêm para a América com o intuito de encontrar o quê? Ouro e prata. Só que, no primeiro momento, nós vimos que não foi possível encontrar quantidade suficiente de ouro e prata. Aí eles migram para outra região. Quando eles chegam na região lá do Império Inca, por exemplo, eles encontram muito ouro.
Só que chega um tempo que esse abastecimento de ouro, ele entra em declínio. Então começa a acabar. Então, só que quando já estava acabando, eles descobrem outra região chamada de Potosí. Potosí fica mais ou menos ali onde hoje é a Bolívia, né? Uma cidade lá da Bolívia. Então eles encontram Potosí, que é riquíssima em metais preciosos, ouro, prata. Então Potosí ele se torna o quê? Um dos maiores aglomerados urbanos do mundo. Por que um aglomerado urbano? Porque junta muita gente nessa cidade. E por que junta muita gente? Porque são atraídas pela mineração, porque todo mundo aí, ó, quer faturar, quer ganhar dinheiro com o ouro, né? Então acontece aí esse aglomerado. Então acontece o quê? Ó, uma grande riqueza gerada pela mão de obra escrava indígena. Os indígenas passam a trabalhar de forma escravizada, de 6 meses a 1 ano, sem ganhar dinheiro algum. Isso era chamado de mita. Então, quando eu perguntar a vocês o que é a mita, pessoal, lá na provinha de vocês vão saber, ó, porque é isso aí, ó, esse trabalho compulsório por parte dos indígenas para com os espanhóis. E assim, pessoal, uma coisa muito grave que vem acontecer é justamente a parte em que essa população indígena ela vai adoecer gravemente. Vão haver várias doenças pulmonares, porque eles vão se intoxicar bastante com o chamado pó de sílica. Porque se eles estão trabalhando na mineração, eles estão em constante contato com o chamado pó de sílica, que é um pó que vem dos metais, da prata e de outros minerais. Então, eles acabam inalando isso e tendo várias doenças respiratórias. Então, é isso que acontece. Então, vai acontecer, por exemplo, o declínio desse ciclo do ouro, nessa região de Potosí, já no início para o meio do século XVIII, começa a entrar em declínio, começa a reduzir essa quantidade de metais preciosos. Tem aqui uma imagem, não sei nem se dá para ver direito aí vocês, mas é, por exemplo, a porta de uma mina. Isso é uma imagem recente, mas aí representando os tempos passados. Então aqui, ó, é a atual cidade de Potosí, lá na própria Bolívia. Se vocês forem para a Bolívia e quiserem visitar Potosí, tá aí a cidade vivinha para vocês. E é um exemplo do que era na época, né? Esse grande aglomerado de casas. Interessante, né? Que eles mineravam na Serra. Potosí é uma das cidades mais altas do mundo. E tá aqui, ó, cidade de Potosí atualmente. Então, pessoal, vou ficando por aqui, vou deixando aí as atividades para vocês, né? Então, no módulo de vocês, eu quero que vocês respondam a atividade da página 50, resolvam aí as questões, e dos exercícios suplementares, responder das questões 1 a 8. Então, pessoal, fiquem bem, até a próxima, vejo vocês no Google Meet. Tchau, tchau!